Olá, crianças! Vamos fazer as atividades interdisciplinares dessa semana. Nós vamos usar o livro APES Interdisciplinar do segundo ano, fazer as atividades das páginas 30 a 33 e vamos falar sobre ferimentos e cuidados. Página 30. Ferimentos e cuidados. Você já sofreu algum arranhão ou pequeno machucado? E um ferimento mais grave, como um osso quebrado, você já teve? À medida que o tempo passa, as feridas e os machucados cicatrizam, e até um osso quebrado pode se recuperar. No caso de ferimentos superficiais, é importante sempre manter a área limpa, a fim de evitar que o machucado piore. 1. Observe nas fotografias a recuperação de um pequeno corte na pele. Então, ao observar essas imagens, nós vemos aqui o ferimento recente, o cortinho, depois o ferimento após uma semana, que ele já está cicatrizando, e o ferimento após um mês, que já está cicatrizado. Termine de escrever o texto abaixo, explicando como o corte acima cicatrizou. Vamos fazer essa atividade. A pessoa machucou o dedo há um mês. Logo depois de se machucar, a pele do dedo, o que acontece aqui com a pele do dedo? Se rompeu, é como se ela tivesse tido uma pequena abertura e havia sangue sobre o machucado. Então, estão vendo aqui a parte vermelha? É o sangue que está sobre a pele rompida. Mas, depois de uma semana, a pele do dedo, o que acontece depois de uma semana? Ela estava cicatrizando e é visível uma casquinha sobre o corte. Depois que a gente se machuca, sempre aparece uma casquinha assim, ó, sobre o corte, que mostra que ele está fechando, ele está cicatrizando. Depois de um mês, a pele do dedo, olha lá, depois de um mês, na última foto, está cicatrizada e há uma pequena alteração de coloração na pele da área que foi afetada. Então, a gente, depois que se machuca, que já está cicatrizado, onde estava o machucado, fica, durante algum tempo, a cor da pele fica diferente, ela fica um pouquinho mais clarinha, que ela ainda está sem a pigmentação natural. Página 31. Já para muitos casos de fratura óssea, o mais indicado é imobilizar a área atingida. No caso de você sofrer um ferimento ou ver um colega se machucar, avise uma pessoa adulta. Ela poderá avaliar se é necessário procurar atendimento médico ou um posto de saúde. Também não passe nenhum produto nos machucados sem antes conversar com o adulto. Veja as radiografias de um osso do braço que foi quebrado e da sua recuperação. Então, nós vamos ver aqui imagens de radiografia, que são imagens que são obtidas por meio de um aparelho de raio-x que fica lá no hospital. Geralmente, o médico pede a radiografia para verificar se algum osso está fraturado, está quebrado. Então, muitas vezes a gente olhando, a gente não consegue saber. Então, precisa fazer essa radiografia lá no hospital, quando o ferimento é maior, para ver se o nosso osso está fraturado, está quebrado. Aqui na primeira imagem, nós temos o osso com a fratura, bem aqui no meio a gente vê ó, que ele está quebradinho. E na imagem do lado, nós vemos o osso em recuperação, olha, como se ele já estivesse grudando, já estivesse sarando. Mas para que isso aconteça, na maioria das vezes precisa imobilizar, precisa engessar, para que esse osso não fique mexendo e não piore. Número 2. Observe as radiografias a seguir de diferentes partes do corpo. Identifique a imagem que apresenta um osso quebrado e marque com um X. Então, nós temos aqui a imagem da mão, depois aqui a imagem do joelho, provavelmente, não, do braço, desculpa, da mão, do braço e depois a radiografia da perna. Em qual dessas três vocês acham que tem um osso quebrado? É aqui na terceira, olha lá, na radiografia da perna. Nós vemos aqui, ó, que o ossinho está quebrado.
Troque ideia com seus colegas e responda: quando você ou outra criança se machuca, por que é importante avisar a um adulto? Você vai responder aqui no livro mesmo ou no seu caderno. Por que é importante avisar um adulto quando você se machuca? Página 32. Leia a história em quadrinhos. Ela ilustra como a criança se machucou. Então, vamos observar, fazer a leitura das imagens. Nós temos o menino andando de skate, ele não viu as pedras, tropeçou nas pedras com o skate. Olha a carinha de assustado dele, aí ele cai, olha o bracinho dele aqui, ó, que vai ir primeiro no chão e depois todo o peso do corpo dele vai cair por cima do braço. Veja agora como a criança tratou do seu machucado. Ela chegou ao pronto-socorro, que é o hospital. A médica fez uma radiografia, viu que estava com o ossinho quebrado e ele imobilizou o braço para que esse osso possa sarar de forma correta. Você acha que a criança sofreu um ferimento grave? Por que isso aconteceu? Explique sua resposta. Então você vai escrever aqui: você acha que esse ferimento foi grave ou que ele foi só um ferimento leve que iria sarar sozinho? 5. O que foi feito para tratar o ferimento da criança? O que fizeram para tratar esse ferimento? A criança precisou ser levada ao hospital para tirar uma radiografia e engessar o braço. Número 6. No caderno ou em uma folha avulsa, faça uma história em quadrinhos para contar sobre alguma vez em que você se machucou. Conte também como foi o tratamento. Você vai pensar em alguma vez que você se machucou. Não precisa ser alguma vez que você engessou. Pode ser só um corte, alguma outra coisa, é alguma história sua. E aí você vai desenhar como foi esse machucado, o que aconteceu com você e como foi que você se tratou. Pode ser machucado em casa, pode ser uma vez que você caiu na rua, no quintal, aonde você quiser, mas essa resposta é pessoal. Faça um desenho bem bonito para enviar a foto para a professora. Essas foram as atividades dessa semana, crianças terminando, é só mandar uma foto.